Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trazer mais um alarmezinho de PMC que também ocorre, diria até com mais frequência esse aqui. Normalmente esse alarme acontece por uma razão específica. O CNC perdeu os parâmetros, o pessoal foi carregar o backup e na verdade ela não trouxe o backup correto. Pegou um backup que ela achava que era do equipamento, porque quando ela carrega os parâmetros, ela diz assim, o CNC não funciona no painel de operação, nada responde no painel de operação, a máquina não sai de emergência, aí fica tudo sem atividade, quer dizer, a parte de painel de operação não tem atividade nenhuma, você consegue usar o teclado MDI, mas o painel de operação você não tem vida, você mexe nele e nada acontece, né? E a pessoa já restaurou o backup, na tela do CNC só aparece emergência, ou alguns, e também, claro, alguns alarmes de máquina, né, alarmes que pertencem ao lado máquina, não são alarmes Fanuc, né? Então, o que a gente faz? Fala para o pessoal, dá uma olhada lá no CNC, tá? Vamos supor que ela está lá em System ou posição, qualquer tela que ela tiver, ela vai até a parte, pressionando o botão System, procura novamente lá PMC Maintenance, ou o caminho também utilizado nas famílias anteriores, que está marcado como PMC, depois dentro de PMC Diagnose, você vai ter a parte de status e alarme. Aqui em PMC Maintenance, a gente tem aqui status, IO Device, PMC Alarme. Vai estar acusando aqui o alarme ER07. O alarme ER07 significa que os parâmetros que você carregou não trouxe o opcional correto de leitura da quantidade de linhas, né, do seu ladder, porque a Fanuc ela tem uma configuração que vai no CNC que define o tamanho do ladder, né, e tem uma relação assim, eu tenho uma configuração para ladders com 3.000 linhas, tenho ladders, uma configuração para ladder de 5.000 linhas, né, e assim por diante. Tem lá um grupo de quantidade de linhas que são definidas para um tipo de PMC. Essa parametrização estando incorreta, esse opcional não estando configurado da forma correta, o CNC avisa, né, ele traz aí para essa tela o alarme ER07. Né, o alarme ER07 tem uma descrição aqui para nós, que é No Option Ladder Step. E aí ele fala para você restaurar os parâmetros, né, de CNC, né, checar, né, o datasheet e fazer uma inserção novamente dos parâmetros CNC para ver se você está usando os parâmetros corretos, né? E aí, se você não conseguir descobrir, aí ele fala para você contactar a Fanuc. Mas normalmente tem a ver com o quê? Que não foi encontrado a quantidade de opcionais, né? De opcionais de step definidos para o equipamento. Então, o PMC que está lá dentro está certo, mas a parametrização que está sendo colocada está errada. É raro os casos, mas algumas vezes alguém tirou o ladder da máquina por alguma razão, para fazer algum teste, colocou outro ladder lá para testar alguma coisa. Só que ele pôs um ladder que é bem maior do que o anterior, quer dizer, em vez de ter 3.000 passos, ele tem 5.000 passos. Aí o opcional para 5.000 passos não é o mesmo para 3.000, então ele também vai dar o alarme R07. Pode até ser que ele tenha toda a lógica certinha, tudo seja até assim, muito próximo ou igual até, porém o ladder, se ele tem mais steps, é porque tem algumas funções a mais na máquina que foi desenhado nesse ladder que não está no original. Então, a quantidade de steps ali é monitorada pelo lado do software básico do CNC. E se não tem opcional para um ladder de 5.000 steps, por exemplo, e o seu ladder é de 5.000 steps, ele vai dar o alarme R07. Existem outros tamanhos, 3.000 steps e mais até do que 5.000. Então, dependendo do tamanho do seu ladder, é o tipo, né, de opcional que deve ser setado. E isso está num backup que você fez. Quando você não fez, não tem nenhum backup, você tem que tentar se comunicar com o fabricante da máquina, recuperar o backup do equipamento para você poder fazer a carga e poder acertar. Eventualmente, não tendo mais nada da máquina mesmo, ninguém tem nada, que é difícil o fabricante não ter, né, tentaria contactar a Fanuc para ver como que pode ser feito para habilitar o opcional certo, né, que vai permitir ler
a parte lógica corretamente, né? Se ele não conseguir ler, gera o alarme R07 e nada funciona, a máquina fica desativada, o painel de operação não responde para absolutamente nada, tá bom? Então, esse aqui é um alarme que costuma acontecer um pouco mais frequente por questões de ter um backup que pertence a outro equipamento. Às vezes a pessoa não separa direitinho por modelo de máquina, né? Tipo, e às vezes até local de trabalho, né? Fica meio misturado ali com tudo que ele tem de backup. Pode eventualmente pegar um backup equivocado, né? Que não é o correto que seria, e por isso você tem esse alarme aí, esse aviso na sua tela do CNC, tá bom? Por hoje é isso. Fica aí mais uma dica de alarme de PMC para a gente tomar cuidado e atenção aí. Acho que com esses dois aí a gente consegue encerrar um pouquinho os alarmes de PMC, que são os principais. Os outros são muito mais específicos, a gente já falou também do alarme 950 em vídeos anteriores, que também gera uma sinalização para cá, né? Mas como a gente já disse nos outros vídeos, tem um manual, né, de manutenção, aonde tem as informações, né, dos alarmes de PMC, e aí você vai buscando de acordo com o alarme que você se deparar lá na tela de alarmes no seu CNC voltados para o PMC. Então, na área de PMC, você vai encontrar esses tipos de alarmes. Tá joia? Até a próxima. Muito obrigado.